Você já publicou uma vaga e não recebeu a quantidade de candidatos que esperava ou a qualidade de candidatos? Talvez o problema não esteja na divulgação, e sim na descrição da vaga. Meu nome é Letícia, sou especialista em inteligência artificial para recursos humanos e hoje nós vamos falar sobre Job Description, que nada mais é do que um processo de estruturação e descrição de cargo. Antes de começar a falar sobre como fazer uma descrição estruturada, nós vamos falar a importância desse processo, que é justamente cada vez mais, né, exige uma exigência da área de recrutamento, recursos humanos, em se tornar mais marqueteiro, né, em conseguir vender um pouco sobre a descrição da vaga, o cargo, enfim, que a pessoa irá desempenhar e a cultura da empresa. Então, antes de falarmos o que é e como fazer isso, vamos falar o que não é ou o que não deveria ser feito, né? Primeiro ponto, cada vaga ela é única, então a gente precisa alinhar um perfil, ou seja, fuja de templates genéricos, de modelos assim que você encontra na internet de maneira fácil. Isso não vai expressar de fato o perfil que você espera, que a empresa espera, que o líder espera, e muito menos vender um pouco da cultura da empresa. Então fuja desse lado genérico das descrições. Um segundo ponto é o quê? Evitar as listas extensas de habilidades, de competências. Isso não vai ajudar, a pessoa vai começar a ler, ela vai desistir, nossa, que burocrático me candidatar nessa empresa, então ela vai acabar fugindo desse processo. Não esqueça, e agora o que não podemos esquecer, de falar um pouco sobre a cultura da empresa, como é trabalhar na sua empresa, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer isso? Então as pessoas elas se perguntam de forma inconsciente, né? Nossa, como é que é o estilo de trabalho, a energia dessa empresa? Então, não deixe de falar sobre a cultura da empresa e muito menos sobre os benefícios. E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente, benefícios não é só vale alimentação, vale transporte ou plano de saúde. Existem outros benefícios que bons profissionais procuram e a gente vai falar sobre isso. Então, resumindo, o que é a Job Description, né? É uma descrição de cargo de forma estruturada, estratégica e que de fato busca atrair bons talentos, né? Talentos ali estratégicos e com boa qualificação. Então vamos lá, como eu falei para vocês, cada vez mais existe uma exigência, né, digamos assim, do profissional de RH, de recrutamento, se tornar um pouquinho mais marqueteiro e ele precisa vender a empresa, né? Então cada vez mais precisa saber lidar com dados e esse perfil de vendas. Então você precisa, bons profissionais, ultimamente, eles escolhem as empresas que eles querem trabalhar, e não mais aquele processo, né, que às vezes a pessoa, até de uma forma, como é que eu posso dizer, negativa, né, antes a pessoa às vezes precisa implorar, né, buscar trabalho, hoje não, bons profissionais, eles se colocam ali, eles que escolhem, né, o perfil de empresa, de cultura que eles querem trabalhar. Então vamos lá, como é que vamos estruturar um perfil ali, uma descrição de cargo de forma estratégica? Primeiro ponto, a gente precisa de um título claro e objetivo que passe, né, o que essa pessoa vai fazer. Poxa, é um atendente? Que tal a gente criar um analista em atendimento, né? Um analista de CX for, de fato, esse papel que a pessoa vai desempenhar. Isso atrai muito mais. As pessoas elas se preocupam de uma forma estética com o que elas vão fazer. Então, crie uma boa descrição de cargo. Segundo ponto, fale sobre as especificidades desse contrato. Então, é o quê? Um CLT, é um contrato CLT, é um contrato PJ, é um estágio? A gente precisa especificar bem essa questão. Segundo ponto é a localização da vaga. Essa vaga é uma vaga da cidade de Maringá, do estado do Paraná, é uma vaga de Belo Horizonte, então é importante a localidade, principalmente em empresas que têm, às vezes, diferentes unidades, né? A sede fica em um local, a unidade fica em uma cidade ou em outro, em diferentes pontos da mesma cidade, é importante deixar isso específico. E, principalmente, o modelo de trabalho, né? Então, é presencial, tem pessoas que estão disponíveis apenas para trabalhar home office, remoto ou presencial. Então, é importante, principalmente, se for nesse formato, né, híbrido, home office, que a pessoa ela precisa se deslocar da casa dela para diferentes locais. E o tipo de contrato, né, que isso vai... Como é que vai ser essa relação, né? Como é que vai se dar essa relação? É um contrato temporário, é um contrato, né, indeterminado? É importante especificar para que, de fato, a pessoa ela entenda como é que vai ser essa relação a longo prazo ou a curto prazo, enfim. E aí depois a gente vem, de fato, para a descrição.
como se fosse um resumo, né? O que essa pessoa ela vai fazer nessa empresa? E aí é importante não citar frases assim, ligação, realizará atendimentos de suporte. Poxa, elabore bem essa frase para que a pessoa ela entenda a missão dela na empresa. Então, por exemplo, você será responsável pela marca digital, né, pela presença da marca digitalmente. Então, a pessoa entende que ela vai ter que fazer diferentes atividades ali para posicionar a marca no modelo digital, ou então físico, ou presencial. A pessoa será responsável por trazer leads qualificados. Então, ela entende a missão dela, não apenas fazer ligações, fazer templates, postar artes. Ela vai entender de fato, para que ela está trabalhando. Digamos assim, criar uma arte, criar um anúncio é apenas uma atividade da sua missão. Então, por isso é importante que a gente especifique esse ponto. Segundo, né, fator ali, segundo não, acho que esse já é o quarto ponto, na verdade. A gente vai falar um pouco sobre a cultura da empresa. Então, poxa, é um ambiente inovador, é um ambiente que preza pela pontualidade, pela formalidade. A gente precisa entender, por exemplo, um escritório de advocacia, ele preza por uma formalidade. Talvez uma agência de marketing preze por um ambiente mais descontraído, mais comunicativo. Então, é importante entender esse cenário para que a pessoa, poxa, eu sou descontraída, sou comunicativo. Se eu for trabalhar em um ambiente mais formal, mais fechado, eu sei que eu vou me frustrar com o tempo. Então, as pessoas elas se identificam muito com a forma de trabalho de um local. Depois a gente vai falar sobre os requisitos da vaga. Então, o que é exigido, né? O que eu preciso ter para entrar nessa empresa? Então, existem algumas coisas que são inegociáveis, né? Então, a pessoa, às vezes, ela precisa já ter uma graduação completa, uma pós-graduação em andamento, um mestrado, enfim. O que exige? Uma graduação. Em quais cursos? Pode ser em qualquer curso. Em qual área, né? Preciso ter experiência. De quantos anos eu preciso? 2 anos, pelo menos. Às vezes é um cargo pleno. É um sênior, ou então um cargo de liderança. Ou seja, exige uma experiência prévia. Então, é importante mapear o que é inegociável nesse cargo. E depois as habilidades, que eu preciso já ter conhecimento prático no dia a dia. Eu preciso de conhecimento num CRM, é um cargo de consultor comercial. Então, preciso entender de forma geral do sistema. Não precisa ser, às vezes, um sistema específico, mas de forma geral, que tipo de sistema? Estou falando em um CRM. Todo mundo sabe, existem diferentes plataformas de CRM, mas de forma geral, a funcionalidade é a mesma, né? Você, intuitivamente, utilizando uma, você vai conseguir utilizar a outra. E depois a gente vem para o mapeamento de competências comportamentais, que nada mais é do que você explicar ou falar o que a pessoa precisa. Um perfil comunicativo, um perfil que consiga ali trabalhar com prazos, trabalho em equipe, colaboração. Então é importante falar de coisas que não se ensinam, né? A pessoa ela desenvolve, mas dificilmente, né, a pessoa vai ter um certificado de proatividade, sim, ela vai desenvolver com isso com o tempo, com base nas experiências anteriores. E aí depois a gente vem novamente para falar dos serviços, né, do que a empresa faz, né? É importante falar qual que é o segmento que ela atua, quem são os clientes, qual é o propósito dessa empresa, entre outras questões. E aí sim, falar dos salários, né, dos benefícios. E é importante falar que benefícios, novamente, não é vale transporte, vale alimentação, não é só isso, ou plano de saúde. Benefícios entra plano de carreira, flexibilidade, capacitação, curso, entre outras questões ali, é importante citar. Tudo isso hoje é benefícios de bem-estar e tudo mais, reforçando sempre o contexto da empresa, promovendo ali a cultura. Bom, de forma geral é isso, né, que faz com que você consiga criar uma boa descrição de cargo estruturada para atrair mais talentos. E até deixa uma dica de ouro, a gente falou lá no começo, né? Para você, às vezes a gente acha que o problema é na divulgação. Agora imagina que você já tenha feito uma boa divulgação, um job description estruturado dessa vaga que você deseja publicar. E aí sim a gente vai para o problema de divulgação, que é divulgar essa vaga em canais corretos. Então, por exemplo, estou falando em um cargo executivo. Pessoas que têm um cargo executivo, de liderança ou de gestão, normalmente onde elas estão, né? Falando em redes sociais, que tipo de conteúdo elas consomem? Provavelmente essa pessoa, um diretor, um gestor, ela estará no LinkedIn. Poxa, eu estou falando de um cargo ali de
social media, enfim, alguém da área de marketing. Provavelmente essa pessoa está em redes sociais de criação de conteúdo, né? Então ela vai estar no Instagram, muitas vezes no TikTok, em outras plataformas desse formato. Então é importante a gente conseguir identificar e direcionar a vaga para esses canais, mas desde que essa vaga esteja de uma forma estruturada, estratégica, né? Para que a gente atraia e fale a linguagem do público que a gente deseja alcançar. Bom, pessoal, por isso é hoje. Pessoal, espero que esse conteúdo ajude vocês a criarem descrições de cargos mais estruturadas e que consigam atrair mais talentos e principalmente promover a marca empregadora de vocês. Compartilhem aqui alguma situação, algum cargo que vocês tenham tido alguma dúvida ou então que vocês conseguiram atrair bons talentos com alguma mudança que vocês tenham feito. Até a próxima!